private equity está desmoronando. Mas ninguém está falando sobre por que gigantes do private equity como Blackstone e Kohlberg Kravis Roberts controlam trilhões em ativos. Bancos, castelos, hospitais, vinícolas, eles podem até ser donos da sua casa. E mesmo assim, seus impérios estão desmoronando. Então, o que está realmente acontecendo nos bastidores? Uma nova ordem mundial. Grande transferência de riqueza. Acho que é a nova ordem mundial. E como você pode lucrar com o colapso? Private equity sempre foi o playground definitivo para os ricos e poderosos, mas por que isso? A resposta é mais surpreendente do que parece. O verdadeiro motivo pelo qual BlackRock, Vanguard, Fidelity e outros são os maiores gestores de ativos do mundo. Eles não arriscam o próprio dinheiro, e é basicamente isso que as empresas de private equity também fazem. As empresas de private equity criaram uma brecha que basicamente permite que elas comprem empresas de graça. Vamos mostrar como essa brecha funciona no próximo capítulo. Por enquanto, tudo o que você precisa saber é que isso funcionou melhor do que qualquer um jamais imaginou. Ser ganancioso, ter fome, subjugar e conquistar. Isso é quem nós somos. É isso que nós somos. Eu não poderia ter dito melhor. Logo, o private equity engoliu a economia mundial. Dá só uma olhada nesse gráfico. 20 anos atrás, o setor de private equity tinha apenas cerca de 4.000 fundos e 600 bilhões em ativos. Em 2022, esse número explodiu para 21.000 fundos e 9,7 trilhões em ativos sob gestão. Os gigachats, líderes dessas empresas de private equity, viviam como estrelas do rock, cheirando pó mágico em iates e dando festas que faziam o Gatsby parecer pobre. A melhor parte do private equity, essas empresas não eram listadas nas bolsas de valores. Com estratégias ocultas, empresas de private equity mantinham a máquina de dinheiro ativa. Gigantes como Blackstone e Kohlberg Kravis Roberts criaram seu próprio jogo, onde a casa sempre ganhava, até que deixou de ganhar. Porque a estratégia que os deixou ricos tinha uma falha fatal. Quando a economia desacelera, ela para de funcionar. Grandes nomes como Toys R Us, Sears e Radio Shack, todos apoiados por PE, colapsaram por isso. Consequências, falências e milhares de empregos perdidos. Hoje, algo interessante acontece nos bastidores do private equity. Olhe para as quedas acentuadas aqui e aqui. De acordo com a Bain & Company, os negócios de private equity caíram 35% desde 2021 e o valor de saída dos negócios caiu 66%. Resumindo, eles fecham menos negócios e ganham bem menos do que antes. Os gigantes do private equity estão perdendo o controle e mais pessoas percebem o esquema de pump and dump. Estratégia. Então, o que esse caos significa para alguém como você, com grandes ambições e sede de poder? É uma grande oportunidade. As empresas de private equity estão sofrendo, o que afeta o mercado privado. Empresas já estão fazendo avaliações assim. Esta é a sua chance de comprar pequenas empresas por centavos de dólar, se você souber o que está fazendo. Pense nisso. Adquirir uma empresa em crise, investir capital e liderança e depois vendê-la por um retorno 5 vezes maior. É assim que você faz dinheiro de verdade e entra para o topo 0,1. Mas como começar? Primeiro, você precisa entender a verdade obscura sobre private equity e como eles realmente dominaram o mundo, para que você possa imitar isso. No começo do século XX, o setor financeiro era dominado por fusões e aquisições de John Pierpont Morgan. Mas o jogo mudou nos anos 80 com uma brecha chamada aquisição alavancada ou aquisição alavancada. Na estratégia de aquisição alavancada, empresas de private equity como a Kohlberg Kravis Roberts adquirem companhias com até 90% de dívida. Essa estratégia arriscada e recompensadora foi criada por um homem improvável. Sei o que você pensa e está certo. Ele realmente se parece com o Sr. Burns dos Simpsons, mas este é Michael Milken, também conhecido como o Rei dos Títulos Podres. Ele decifrou o código para levantar bilhões de dólares para empresas com crédito ruim e faturou mais de 1 bilhão em 4 anos.
Como Milken fez investidores sofisticados apostarem nesses títulos arriscados? Ele percebeu que, ao oferecer juros muito altos, os investidores comprariam títulos podres mesmo com o risco. Com a ideia de Milken, empresas de private equity passaram a usar títulos podres para financiar grandes negócios. E o que eles fazem em seguida é bem louco. Eles desmontam a empresa, vendem seus ativos para pagar a dívida e ficam com uma boa fatia dos lucros. Repita o processo. Estou pilhado até o talo. Bom, Você sente isso? não. Mas essa estratégia vem com um grande risco. Se a empresa não tiver um bom desempenho, a dívida vai sair do controle e, de repente, eles acabam indo à falência. Foi isso que aconteceu com essa marca tão querida. Vamos voltar ao início dos anos 90, antes das compras online dominarem. A Toys R Us era um gigante do varejo e o lugar preferido de famílias e crianças. Por trás de todo esse sucesso existiam problemas sérios. A Toys R Us começou a assumir dívidas demais para manter milhares de lojas funcionando. As coisas pareciam melhorar em 2006, quando Kohlberg Kravis Roberts Bain Capital e Vornado Real Estate Trust compraram a empresa por 6,6 bilhões. Eles prometeram transformar a Toys R Us em uma máquina de lucros enxuta e eficiente, mas a realidade era bem mais sombria. O acordo deixou a Toys R Us com 5,3 bilhões em dívidas, um buraco tão fundo que faz a Fossa das Marianas parecer piscina infantil. Por que empresas de private equity condenariam negócios que adquiriram? Na verdade, eles não arriscaram seu dinheiro, apenas pegaram bilhões emprestados para administrar a dívida. As empresas de private equity cortaram custos drasticamente. E não estamos falando apenas de cortar voos de primeira classe e hotéis de luxo para os executivos. Demitiram milhares na Toys R Us e fecharam centenas de lojas. O objetivo deles não era economizar dinheiro, era sugar até o último centavo da empresa. Sem surpresa, houve consequências graves. As lojas da Toys R Us passaram de algo assim para isso. Em 2017, a Toys R Us estava gastando 400 milhões de dólares por ano só para pagar a dívida e a falência logo veio em seguida. Enquanto isso, as empresas de private equity saíram com taxas e dividendos gordos que coletaram enquanto administravam a empresa. Claro, os métodos deles são moralmente questionáveis, mas não dá para negar que esses caras são verdadeiros mestres Jedi no que fazem. Aposto que você se pergunta, jovem Padawan, por que empresas de private equity adquirem participações majoritárias nessas companhias. E não é porque eles são holders de mão de diamante que acreditam que vai para a lua. Bem, em primeiro lugar, ter a maioria das ações dá a eles controle e poder, mas também, se a empresa falir, eles podem reivindicar os ativos primeiro, enquanto todo mundo fica a ver navios. Essa estratégia de aquisição alavancada é o exemplo máximo de cara eu ganho, coroa você perde. Agora você entende como as empresas de private equity ganharam bilhões, mas será que essa estratégia ainda funciona para o futuro? Bem, a Kohlberg Kravis Roberts está apostando seu dinheiro em uma estratégia diferente, que não envolve pegar bilhões emprestados ou destruir as esperanças e sonhos de crianças por aí. Imagine o seguinte, você está no 79º andar da sede da Kohlberg Kravis Roberts em Nova York, com vista para a Freedom Tower e a Estátua da Liberdade. É o lugar ideal para planejar a dominação mundial. Joe Bay e Scott Nuttall, de classe média, assumiram o comando da Kohlberg Kravis Roberts em 2021. Naquela época era só uma empresa de aquisições. Hoje, ela busca superar a Blackstone e crescer para $1 trilhão em ativos sob gestão. Mas para isso, eles estão olhando além do private equity e seguindo os passos de um investidor lendário da pequena cidade de Omaha, Warren Buffett. O oráculo de Omaha é considerado um dos maiores investidores, com ganhos anuais de 13% por 27 anos. É por isso que a Kohlberg Kravis Roberts quer se tornar a próxima Berkshire Hathaway. A estratégia é simples: investir em grandes empresas, esperar valorização, coletar fluxo de caixa e reinvestir em outros negócios. Eles deixaram de só administrar ativos para ter grandes empresas estáveis. Seguindo o exemplo de Buffett, a Kohlberg Kravis Roberts comprou a gigante companhia de seguros Global Atlantic, que gera bilhões em prêmios anuais.
Essa compra sozinha representa 1/5 dos lucros totais da Kohlberg Kravis Roberts que eles continuam reinvestindo. Mas por que isso importa para você? A vida toda você viu outros caras construírem impérios enquanto você ficava de fora. Hoje em dia, não é preciso diploma renomado ou pais ricos para conseguir o mesmo, pois há uma nova forma de jogar. Qual é a moeda mais valiosa na sociedade de hoje? Não é Dogecoin ou qualquer outra shitcoin que seu amigo está promovendo hoje em dia. É atenção, e com mais de 2,5 bilhões de usuários ativos mensais, o YouTube é o maior mercado de atenção do mundo. Este é o manual que minha empresa, Deus Media, segue para construir um império. Você pode copiá-lo e se tornar um homem do top 1%. Primeiro, esqueça tudo que sabe sobre o YouTube. Não estamos aqui para falar sobre viralizar como influenciador buscando contrato com marca. Aqui é um campo de batalha com um objetivo: converter atenção em receita. Assim como no Private Equity, titãs usaram junk bonds para adquirir empresas, nós vamos assumir canais do YouTube. Porém, em vez de dívida, vamos levantar capital ou usar nosso próprio dry powder. Não esse tipo de dry powder. Existem fundos por aí que estão aplicando exclusivamente a estratégia de comprar e construir no YouTube. Pense neles como a Kohlberg Kravis Roberts e a Blackstone da mídia digital. Esses caras não estão perdendo tempo fazendo vlogs de um dia na vida. Eles estão ocupados demais construindo impérios. Eles estão atrás de canais do YouTube em nichos de custo por mil alto, comprando de 60% a 80% de participação e extraindo cada gota de valor deles. Eles também não estão interessados em se tornar o rosto desses canais. Não, eles estão comprando a influência, o alcance e, mais importante, o fluxo de caixa. Depois que assumem o controle, colocam suas equipes de editores, roteiristas e estrategistas para trabalhar, otimizam o conteúdo e aumentam aquela receita gostosa de anúncios, patrocínios e merchandising. Aqui, as coisas mudam de nível. Quando os canais lucram como o Federal Reserve em 2020, esses fundos do YouTube os vendem com lucro, igual as firmas de private equity, compram barato, otimizam e vendem caro. O objetivo principal não é apenas obter visualizações, mas maximizar o EBITDA. Após ganhar experiência e vender alguns canais, você estará pronto para entrar na elite e fazer o movimento de poder definitivo. Estratégia de consolidação. Empresas de private equity formam grandes conglomerados ao comprar e fundir várias empresas. Mesma coisa aqui agora com canais do YouTube. Primeiro passo, você adquire alguns canais de nicho. Segundo passo, você os otimiza. Terceiro passo, use esses canais pequenos para promover uns aos outros e ampliar o alcance. De repente, você não está apenas administrando um canal no YouTube, você está operando um monopólio de mídia que domina um nicho. O diferencial é que, diferente de negócios saturados como Social Media Marketing Agency e Dropshipping, comprar e vender canais do YouTube ainda não está saturado. Ninguém, além de alguns poucos selecionados, sequer sabe que essas oportunidades existem. Talvez você queira manter seu império intacto e ainda obter liquidez. É nessa hora que entram fundos como o Spotter. A empresa comprará os fluxos de caixa futuros do seu antigo catálogo de vídeos, enquanto você mantém o canal. Não gosto muito dessa opção, mas é uma forma rápida de conseguir dinheiro para seu próximo empreendimento. Isso, meus colegas da Megalomedia, é o verdadeiro jogo do Private Equity. E se você não está jogando, você é apenas um peão no tabuleiro de xadrez de outra pessoa.